Glória ao Senhor que nos dá a oportunidade de começarmos mais uma semana na casa dele. Eu convido você a se assentar. Deus, ele tem uma palavra para a nossa semana, para esse final de mês. E o tema da nossa ministração é: Deus vai te dar vida. Essa é uma ministração que está sendo pregada em todos os nossos endereços hoje. A bispa nos enviou essa mensagem. E a primeira coisa que nós precisamos entender na nossa vida, para a gente já entrar na palavra dessa noite, é que para nós recebermos vida de Deus, para que nós possamos estar abertos para receber tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós e tem derramado sobre nós, nós vamos precisar aprender a nos entregar ao Senhor. E quando eu estava meditando na ministração, eu estou uma alergia que só Jesus. Quando eu estava meditando nessa ministração, eu fiquei pensando com Deus o quanto nós temos dificuldade em abrir mão das coisas. Já repararam isso? Sim ou não? Queridos, a gente é apegado nas coisas. Nós temos muita, mas muita dificuldade de entregar, de abrir mão. Tanto de coisas que nós consideramos importantes e até mesmo coisas que não. Se eu fizer uma pergunta aqui, com certeza você tem alguma coisa na sua casa que a sua esposa já falou para você: pelo amor de Deus, joga isso fora. E aí o homem tem aquela coisa: não vou jogar porque uma hora precisa, faz falta, não é? Pior que é incrível, né? Fica 10 anos entulhado lá, não faz falta. O dia que você fala: não, pode jogar, amor. Realmente faz 10 anos que está aqui e não faz falta. Você joga fora, faz. Incrível, né? Mas também eu tenho certeza que tem irmãs aqui que tem uma peça de roupa lá no seu guarda-roupa, ou porque custou caro, ou porque na época que você comprou você gostou muito, e que várias vezes você passou por ela ali com o seu guarda-roupa aberto, e algo te disse no teu interior: faz uma doação, tá nova, tem gente que vai poder usar, usufruir. E passou o que na sua cabeça? Nada, irmã? Uma hora eu vou emagrecer. Não, Mayra? Uma hora eu vou emagrecer e essa roupa vai entrar. Se a gente parar para pensar, a gente tem dificuldade de abrir mão. Tem até uma canção que ela é muito bonita, ela é do Toque no Altar, das antigas, que fala, né? Abro mão dos meus sonhos. Ou a música difícil de cantar. Porque viver a verdade dessa música não é fácil. Porque a música fala: abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Aí o Espírito Santo olha do céu e fala: minha filha, você não está abrindo mão da roupa por ti. Se eu não consigo abrir mão de coisas pequenas, supérfluas, como eu conseguirei abrir mão de grandes coisas que Deus porventura me virá a pedir? E eu dei exemplo de roupa, mas você pode pegar qualquer coisa. Muitas vezes nós nos agarramos a pensamentos, a comportamentos, nos agarramos a ideias. Sim ou não? Sim. Quantas vezes nós temos uma opinião formada sobre um assunto, sobre uma situação, sobre algo que está acontecendo na nossa vida, no nosso trabalho, e nós não abrimos mão daquela maneira de pensar. E aí nós chegamos diante de Deus e nós queremos essa vida de Deus. E muitas vezes Deus olha para nós e fala: eu não posso liberar minha vida aonde não há espaço para eu entrar. Porque para eu viver a vida de Deus, eu vou precisar tirar da minha vida o que não é de Deus. E muitas vezes nós estamos muito apegados. É o meu jeito de ser. É o meu jeito de pensar. É o meu jeito de falar. Mas a minha criação foi essa. Mas a minha formação foi essa. Mas eu cresci aprendendo assim. Pois é, mas as coisas mudam. E se eu não estiver disposto a acompanhar as mudanças que Deus me propõe, eu não vou conseguir viver a vida de Deus. Porque sempre haverá um pensamento, um sentimento
Sempre haverá uma característica me prendendo e me impedindo. Porque, gente, Deus, Ele não entra em batalha com a gente. Ele vai falar, muda. Se eu não quiser mudar, Ele não vai ficar assim, você tem que mudar, Michele, dar paulada na Michele. Não, Ele vai deixar. E muitas vezes nós equivocamos aí, porque nós achamos que Deus vai insistir muito no que tem que ser mudado. Não vai. Ele lança a palavra dele. Ele lança um pensamento. Olha, esse comportamento não me agrada. Olha, esse tipo de palavra não me agrada. Olha, o tom de voz que você está usando não deveria ser esse. Olha, você deveria abrir mão disso. E se eu não acompanho isso, ele não vai insistir. Que é que já, depois de convertido, já pecou bonito mesmo. Bonito que eu falo é pecou feio, tá, gente? Sabe aquele pecado que você fala, meu Deus, o Espírito Santo foi lá te arrastar de lá? Você saiu flutuando para a rua com os anjos catando você e te levando de volta para casa? Não. Ele deixa. Porque Ele não nos obriga a nada. Então entenda uma coisa no seu coração, e eu preciso entender isso no meu coração. Enquanto nós não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nós carregamos na nossa história, Deus não terá espaço para nos encher. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a entrega, ela não é uma oração, gente. Ai, Deus, eu estou te entregando a minha vida. Porque a gente faz essa oração, dá a impressão que Deus vai lá e cata tudo para Ele, né? Não. A entrega é o abrir do meu coração. É eu rasgar, é eu falar assim, Deus, eu estou acostumado a pensar assim. Eu estou acostumada a agir assim. Na minha cabeça, a decisão certa é essa. Mas eu estou entregando ela ao Senhor agora. A bispa tem uma frase que ela falava muito para a gente aqui no louvor há muitos anos atrás, mas que ela faz muito sentido. Quando a gente acha que está com muita razão, é bom a gente orar. Porque aí o Espírito Santo vai começar a mostrar para a gente que a gente não tem tanta razão assim quanto a gente achou. Porque muitas vezes nós nos agarramos tanto a um pensamento, tanto a um comportamento, que nós não nos abrimos para que Deus possa mostrar para nós que a gente não tem tanta razão quanto a gente acha sobre determinada situação. Então, quando Deus olha para nós e fala, ó, abra o seu coração, Ele está dizendo assim, a partir do momento que você abrir o seu coração, a partir do momento que você se entregar a mim, até mesmo as áreas da minha e da sua vida que parecem não ter solução, Ele consegue dar uma solução, uma saída para essas áreas. A questão aqui é, quantas vezes nós de fato abrimos o nosso coração para Deus? Já reparou? A gente tem dificuldade de contar para Deus o que a gente está sentindo. De contar para Deus o que a gente está pensando. Tem pessoas que falam assim, ó, mas eu não preciso contar, Deus já sabe o meu pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa. A oração, ela não é um benefício para Deus, ela é um benefício para você. Porque a Bíblia diz que quando eu confesso para Deus algo, Ele tem poder de pegar aquilo e transformar. Eu tiro da mão do diabo e entrego na mão de Deus. Então, se eu acho que eu não preciso orar, porque Deus sabe o que eu estou passando, eu nunca serei transformado. Vamos pegar um exemplo disso aqui na Bíblia? Jacó. Quando Jacó vai lutar com um anjo lá no Val de Jaboque, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel. Qual é a pergunta que o anjo faz para ele? Misericórdia. Qual que é a pergunta? Hã? What's your name? Qual que é o seu nome? É ou não é? Foi essa pergunta que o anjo fez. Qual é o seu nome? Deus não sabia qual era o nome dele? Por que ele fala para Jacó? Me fala o seu nome. Quando a gente vai entrar na presença de Deus para orar, sobre qualquer assunto, Ele vai falar, me conta o que você está pensando. Me diga o que você está sentindo. Isso é entrega. Por que Deus fez isso com Jacó? Eu preciso, Jacó, que você reconheça que você é usurpador. Porque quando você falar para mim, meu nome é Jacó, que significa usurpador, ou aquele que agarra o calcanhar,
Quando você me confessar quem você é, aí eu posso mudar a sua realidade. Porque Deus não muda a realidade de uma pessoa que não reconhece que precisa de mudança. Como que Deus vai transformar a vida de uma pessoa que não reconhece que precisa ser mudado, gente? E quantas vezes nós vamos orar e por não haver entrega, que é abrir o coração para Deus, por não haver se rasgado o coração para Deus, eu estou pensando pior mesmo, eu estou sentindo pior mesmo, eu estou com os pensamentos que é capeta puro. Isso é rasgar o coração, isso é se entregar. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu já vou até dar uma adiantada aqui na ministração. Quando eu entro na presença de Deus com orações supérfluas, o que é oração supérflua? Senhor, em nome de Jesus, abençoa, livra, quebra todo o projeto do diabo. Ai, pastor, isso não é válido? É, mas eu vou te perguntar, que hora que Deus vai te confrontar? O confronto de Deus vem quando eu pego uma área que me incomoda muito, que eu estou chateada, angustiada, irritada, estressada, seja lá qual for a situação. E aí eu começo a contar ela para Deus. Deus, eu estou pensando sobre isso. O meu sentimento é esse. E eu preciso que o Senhor me diga o que o Senhor vê sobre isso. Aí Deus começa a me confrontar. Por isso que ele teve a oportunidade de trabalhar na vida de Jacó. Porque quando Jacó decide voltar, ele toma uma decisão. Deus, eu preciso voltar. Porque eu preciso consertar. Mas eu preciso que o Senhor vá à minha frente. Jacó queria que Deus abençoasse o retorno dele. Deus olhou para Jacó e falou, Jacó, a bênção é consequência. Primeiro eu vou tratar você. Já reparou que a gente vai muito para a presença de Deus pedindo coisas. Mas nós... Ui! Eu vi o copo no chão. Mas nós não nos abrimos para dizer para Deus a realidade do nosso coração, para que Ele possa nos confrontar. Porque a gente criou uma imagem de que a gente vai, ou não vai orar e Deus já sabe tudo que está acontecendo mesmo, então nada vai mudar. Então, como eu não falo para Deus o que está acontecendo, Mara, Ele não me confronta, como Ele não me confronta, eu acho que está tudo bem. Ou então, eu vou para a presença de Deus, falo, cheio das minhas razões, cheio das minhas convicções, e amém. E aí eu saio dali achando que está tudo certo. Mas Deus nessa noite, Ele nos faz um convite. Eu quero que você rasgue o seu coração e me diga toda a realidade da sua vida. Porque quando nós rasgamos o nosso coração, até aquilo que aparentemente estava perdido, Deus restitui. Sabia disso? Nossa, deu um glória a Deus. Misericórdia, feriado não fez bem para vocês não, gente. Quando nós rasgamos o nosso coração para Deus, quantas pessoas estão aqui nessa noite que perderam coisas na sua vida? Perderam oportunidades. Coisas que você olha para trás, hoje você fala, meu Deus, como eu queria, mas não volta mais. Deixa eu te dizer uma coisa, o rasgar o nosso coração na presença de Deus, o derramar o nosso coração na presença de Deus, faz com que o tempo de Deus seja estabelecido sobre nós. Domingo passado a bispa falou sobre isso. Existem dois tempos, o humano e o divino. No tempo humano pode até ter passado da hora. No tempo humano parece que a promessa não há a menor possibilidade de cumprir. O exemplo disso é Abraão. No tempo humano seria impossível ele ser pai aos 90. Aos 100, e Sara aos 90. Só que no tempo de Deus não existe limites. Quando nós rasgamos o nosso coração na presença de Deus, Deus tem a oportunidade de estabelecer o tempo dele novamente sobre nós. E é essa verdade que precisa gerar esperança dentro do meu e do seu coração. Porque talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim, nossa pastora, mas tanta coisa passou na minha vida. Tantas oportunidades que eu não aproveitei. E agora eu só lembro do passado e me lamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada que Deus não possa restituir. Não há nada que Deus não possa trazer de volta. Não há nada que Deus não possa restaurar. Quando eu falo em restituição, eu não estou falando que Ele vai pegar aquela situação, tá, gente? Lá de 1942, não.
Mas o desejo que você tem de viver algo grandioso, como aquilo, Ele tem poder para fazer cumprir na tua vida. Porque Ele é Deus. Só que muitas vezes Deus não consegue estabelecer isso sobre nós, porque falta para nós entrega. Falta para nós essa rendição. E sabe o que Deus faz? Quando Deus começa a perceber que nós estamos nos afastando da presença dEle, ou que nós não estamos conseguindo viver aquilo que Ele tem para nós, como Ele nos ama muito, muitas vezes Ele começa a permitir situações de perdas. Responde para mim aqui. Qual é a época que o crente ora mais? Na dificuldade. É ou não é? Gente do céu, você pode estar lá, vivendo sua vida, bigodou um negócio, é jejum para lá, é jejum para cá, e levanta de madrugada, não é? E ora em línguas 24 horas, e dorme orando em línguas, e acorda orando em línguas. Mas aí as coisas dão uma tranquilizada, o crente faz o quê? Vai dando, né, uma tirada de pé. Quando Deus começa a perceber que o nosso coração, quando Deus começa a perceber que a nossa vida, ela não está atrelada, ela não está entrando dentro da vontade do projeto dele, Ele até permite algumas perdas. E o exemplo que eu quero te dar nessa noite sobre isso é Jó. Jó era uma pessoa que, quando você vai ler o primeiro capítulo, ele parece ser um crente perfeito, não é? Porque Deus vai testificar de Jó para o diabo. Diabo, você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Você olha a narrativa de Jó ali no capítulo 1, a percepção que você tem de Jó é qual? Nossa, ele era um santo homem de Deus. Mas quando você começa a andar no livro de Jó, você vai perceber uma coisa, que Jó era um religioso. Ele tinha os dias dele cultuar, os dias dele fazer os sacrifícios, as preocupações que ele tinha em relação ao pecado dos filhos dele. Ele fazia tudo certinho ali. Até que um dia Deus fez o quê? Eu vou tirar você da religiosidade. Sabe por quê, queridos? Porque a religiosidade nos impede de rasgar o coração. O exemplo de oração que eu dei agora mesmo, de Senhor, em nome de Jesus, me guarda, me livra, quebra todo o plano do diabo, é uma oração religiosa. Pastora, mas eu não tenho que orar para Deus me livrar? Tenho. Mas quantas vezes essa é a única oração? Isso não me aproxima de Deus. Não é uma oração que vai me achegar a Deus. Eu não conheço Deus fazendo esse tipo de oração. Eu não me relaciono com Deus fazendo esse tipo de oração. O tipo de oração que faz com que eu crie vínculo, aliança, relacionamento com Deus, é a oração de entrega. É quando eu chego diante dele e falo as maiores podridões que há dentro de mim. Sem reservas. Porque aí ele tem a oportunidade de começar a tocar áreas da minha vida. A dizer, você não pode ser assim. E eu vou te libertar disso. Eu vou transformar essa área da sua vida. Você me dá isso daqui. Só que muitas vezes nós não rasgamos o nosso coração, por quê? Porque eu rasgar o coração significa que eu estou tirando de mim e dando para Deus as minhas convicções, os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas certezas. E às vezes é difícil fazer isso. Jó, ele vai chegar um momento da vida dele que ele vai perder absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E ele vai começar a questionar Deus. Eu não sei você, mas eu vou falar eu não tenho esse costume. Quando algo não vai bem na minha vida, eu não procuro culpados. Eu não fico assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não, eu paro e analiso se é de Deus, se não é de Deus. Quando eu percebo que por ser filha de Deus, tudo que me chega passa pelo trono dele, eu descanso meu coração e falo, Deus, o que o Senhor tem para me ensinar, me ensina. Porque o cristão de hoje em dia, ele tem um pensamento de que ele não pode passar por nada. Mas não é? Parece que você aceitou Jesus e a partir de agora você não pode ter problema financeiro, dificuldade financeira. Você não pode ter tribulação. Você não pode passar por um período de enfermidade. Quem falou isso?
Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que a pessoa que aceita Jesus, ela tem uma vida só de pétalas, né? Porque rosa ainda tem espinho. Só de pétala de rosa. Quem falou isso? Se até o apóstolo Paulo vai clamar a Deus, fala, Deus tem o Senhor permitiu que um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás, no mínimo você entende que tinha uma pessoa atormentando a vida de Paulo, e ele vai orar para Deus remover da vida dele. Qual é a resposta de Deus para ele? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, filho. Você já imaginou se Deus permitisse que a nossa vida fosse 100% sem problema? Que entojo de crente a gente não ia ser? Fala a verdade, não ia ser nem crente. Não é? Que Deus dá uma melhorada na nossa vida, a gente consegue dar umas bigodadas. Agora imagina Deus deixando a nossa vida perfeitinha. Se você parar para pensar, as tribulações, as dificuldades, as perdas, elas vêm para nos aproximar de Deus. Porque muitas vezes nós vamos nos tornando religiosos e autossuficientes. Não, Deus, eu consigo, eu posso. E aí Deus olha e fala, eu vou mostrar para você que você ainda depende de mim. Você ainda precisa do meu trabalhar e do meu mover na sua vida. E aí Jó vai passar todo aquele processo de diálogo com Deus. E aí lá no capítulo 42, ele já vai estar com o coração dele aberto. Porque ele vai abrindo o coração dele para Deus. E aí lá no 42, com o coração aberto, Deus vai dar para Jó uma nova vida. É interessante você prestar atenção na história de Jó. Porque ele começa perdendo no capítulo 1, né? Perdendo tudo. E aí ele vai passar do 1 até o capítulo 41 só tomando pancada. E Deus mostrando para ele, você precisa mudar nisso, nisso, nisso. Porque ele começa a perguntar para Deus as coisas. E aí Deus começa a descortinar para Jó onde é que estavam as fraquezas, as debilidades, o que ele precisava mudar. E a mente de Jó começa a ser transformada. No 42, Deus vai dar uma nova vida para ele. Porque você vai perceber que no capítulo 42, Deus vai restituir Jó. Foi ou não foi? Deus vai dar para Jó em dobro tudo que foi tirado dele. A história de Jó é um exemplo para nós. Que eu e você, nós podemos até ter perdido muitas coisas ao longo da nossa vida. Coisas que nos doem lembrar. Coisas que nos foram roubadas muitas vezes. Coisas que nos foram tiradas. Mas se o nosso coração se render verdadeiramente ao Senhor, Ele pode mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso comportamento e nos dar uma nova vida. Só que não depende dele fazer isso. Depende da nossa abertura. Depende da nossa entrega. A bispa colocou até na ministração, o tempo não vai voltar, você não vai voltar lá no passado. Não tem como a gente voltar lá no passado. Ele não vai mudar mais. Só que o passado não te domina mais. Jó, ele precisou entender que ele era mais, que ele tinha que ser mais do que um religioso. Ele tinha que ser filho de Deus. E eu quero te perguntar uma coisa. Quantas vezes nós olhamos para nós e não nos enxergamos como filho de Deus? Sim ou não? Quantos problemas nós olhamos e olhamos com um olhar totalmente fora da palavra de Deus? E aí talvez você está sentado aí falando, pastora, mas como é que eu faço para viver isso que Jó viveu? Para viver essa restituição? Porque, gente, vamos pensar. Passar o que Jó passou, alguém aqui gostaria de se candidatar? Perder todos os filhos, todos os bens, ficar com tanto de ferida no corpo, e uma mulher do lado falando para você amaldiçoar a Deus para morrer. Que homem que gostaria de passar por isso aqui? Eu imagino a mulher de Jó falando. Mulher quase não fala, né? Eu sigo uma terapeuta e fizeram uma pergunta para ela assim. Eu vou ter que fazer esse comentário. Fizeram uma pergunta para ela assim. E ela é pastora também. Pastora, o meu marido não conversa comigo, pastora. Ele conversa com todo mundo, menos comigo. Ele papeia com o povo, menos comigo. O que eu faço? Aí a pastora foi respondendo. Ela é terapeuta, ela é psicanalista. Ela falou assim, simples, amadinha.
Simples, amadinha. Começa a analisar qual é o tipo de conversa que você tem com ele. Talvez seja esse o motivo. Pensa, se eu só cobro, falo, vai chegar uma hora que o marido vai falar, pelo amor de Deus, véio. Você não conversa, você só sabe cobrar. Cobrar, apontar, julgar. Isso vale também para a esposa. É que mulher gosta mais de conversar, homem não liga, né? Mas voltando aqui, imagina a mulher de Jó. É isso mesmo, a mulher de Jó falando na cabeça dele, ele cheio de enfermidade. Alguém aqui gostaria de passar o que ele está passando? Não? Nem um pouquinho? Mas nem pela recompensa final? Olha que maravilha, Deus nos dá a graça de não precisarmos perder tudo que Jó perdeu. Mas quantas coisas já foram perdidas na sua vida e que você desejaria um resgate de Deus? E eu não estou falando de coisas materiais, gente. Isso aí você pode encaixar qualquer coisa que passou pela tua vida, uma oportunidade, um tempo de paz, uma cura, uma transformação, qualquer coisa que passou. E Deus hoje está olhando para mim e para você, dizendo assim, olha, rasga o seu coração, porque eu posso instituir isso sobre a sua vida. Mas como que eu consigo viver essa restituição da minha vida, como Jó conseguiu viver? Simples. Se libere. Eu vou precisar liberar. O que Jó teve que fazer para Deus começar a responder Jó? Perdoar os amigos dele. Porque ele tinha uns amigos ali na hora, gente, que falaram tanta coisa para ele. E aí Deus vai falar para ele, Jó, você vai ter que orar e fazer sacrifício pelos seus amigos. No caso de Jó, eram os amigos dele. Ele tinha que liberar os amigos. No seu e no meu caso, hoje, o que você precisa liberar? Talvez liberar uma pessoa, perdão. Talvez liberar uma situação. Mas o fato é, nós precisamos tirar o nosso coração da situação. E como que eu tiro meu coração de uma situação? Quantas vezes acontecem situações e a gente fica tentando se justificar? Se libera das justificativas. Ou a gente tenta se justificar, ou a gente tenta achar uma justificativa para o que está acontecendo. Larga a mão disso. Se Jó fosse tentar achar uma justificativa, uma solução, ele estaria preso até hoje. Ele nunca teria vivido o que ele viveu de Deus. Então se libere da necessidade de se justificar. Quem te justifica é Deus, não é? Se libere da necessidade de se justificar. Se libere da necessidade de ter uma resposta para tudo. Essa semana eu ouvi isso da bispa. E há um tempo atrás o senhor tinha colocado essa frase no meu coração. Você não precisa ter resposta para tudo. Porque vocês já repararam que a gente quer uma resposta para tudo? Só que você reparou na história de Jó que Deus não deu resposta nenhuma para ele. Deus não disse, olha Jó, isso aconteceu. Eu estava lá no céu tomando um chá junto com os anjos. E aí de repente chegou o Satanás. E o Satanás já veio na minha direção. E como eu leio os pensamentos de Satanás, eu sabia que ele falaria de ti. E aí eu quis provar para Satanás que você era temente a mim. Deus falou isso? Deus não vai falar nada para Jó. Você já vai, repara a história de Jó. Deus vai tratar Jó dentro das estruturas dele. Deus não fala dos amigos, Deus não fala do diabo. Deus vai tratar os questionamentos internos de Jó. Mas quem foi lá acusar Jó? O diabo. Então se libere. Porque Deus não vai te justificar nada. Nada, Deus não vai dizer porquê, não vai dizer como, não vai dizer quando, nada. Então se libere das justificativas, se libere da necessidade de consertar, de reparar. Aquilo que você tem que reparar, deixa eu explicar aqui certinho. Aquilo que você tem que reparar, que pedir perdão, consertar, você faz. Se você já fez a sua parte, segue a vida. Segue. Tem gente que fica preso. Ai, mas fulano não me perdoa. Ai, mas ciclano, irmão, problema dele. Deus me deu uma frase há um tempo atrás. Você é responsável pelo que você fala, não pelo que o outro entende. Verdade. Eu sou responsável pelo que eu digo. Agora, o que você entendeu sobre o que eu digo, eu não posso fazer nada. Porque se eu não quis dizer aquilo e você entendeu aquilo, o que eu posso fazer? Nada. Então, né?
Se libere dessa necessidade de reparar as coisas, de tentar ficar consertando tudo. Caminha, já deixa lá no altar do Senhor, pastora, mas está lá arrebentado, quebrado. Deixa no altar de Deus e segue. Segue a sua vida, se libere. Quando você conseguir rasgar o seu coração, deixar essa situação, as situações do trono de Deus e seguir, sabe o que vai acontecer? Deus tira você do tempo que você está e coloca você dentro do tempo dele. Eu não me esqueço do que a bispa pregou domingo passado. Ela falou assim, olha, tem muita gente, a gente está no jejum de 3 meses. Tem muita gente que está no jejum de 3 meses, mas ainda não entrou no tempo de Deus para receber a resposta. Porque são 2 coisas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Eu posso jejuar 1 ano e ainda assim não entrar dentro do tempo de Deus. Porque o que faz o tempo de Deus chegar até mim é o quê? A entrega. Eu chamo o tempo de Deus para a minha vida quando? Quando eu me entrego. No final do livro de Jó, lá no 42, Jó não era mais a mesma pessoa. E você vai perceber que Deus vai transformar Jó primeiro para depois restituí-lo. Você reparou isso no texto? Muitas vezes a gente chega diante de Deus pedindo coisas. Deus, eu quero. Deixa eu te falar, enquanto não houver rendição, entrega, e Deus não mudar a nossa estrutura, a restituição dele não virá. Porque é odre velho. Ele não pode pôr vinho novo em odre velho. Não é o que Jesus falou? Vinho novo em odres novos. Para que ele suporte o vinho novo. Pastora, mas eu estou orando, eu estou jejuando. Ok, Deus está te dando mais um passo. Comece a se render. Comece a rasgar o seu coração. Porque aí eu vou poder transformar a sua vida e te restituir naquilo que você tanto tem desejado. E trazer sobre você a bênção que você tanto tem esperado. Chegando aqui no final para a gente poder orar. A bênção de Deus, ela espera uma coisa só para pousar sobre nós. Um coração rendido. E coração rendido implica mente rendida, boca rendida, tudo rendido. Deus, eu estou assim. Deus, eu estou pensando assim. Deus, eu estou achando isso. Mas é um Deus, eu estou achando, mas eu não estou falando que eu estou certa não, Senhor. Eu estou contando para o Senhor, te dando a liberdade do Senhor me transformar. E Deus nos chama nessa noite a sairmos do nosso automático. Porque já reparou que quando a gente está na tribulação, a gente sai do automático. Mas quando a gente não está em tribulação, a gente cai no automático de novo. Se eu quiser viver a bênção de Deus, a minha rendição, ela não pode ser automática. Porque eu preciso ter consciência do que eu estou falando e do que eu estou entregando para Ele todos os dias. Deus, Ele tem separado um povo para Ele, que não é um povo religioso. A questão para Deus não é se eu oro, se eu ler a Bíblia, se eu venho na igreja. É como eu faço. É a maneira como eu faço. Tem pessoas que são muito católicas, não são? Católicas, apostólicas, romanas. E aí elas têm as horas certas das rezas, não tem? E reza o terço, não sei das quantas. E aí tem o terço do meio-dia. E tem o terço das 6 horas da tarde. E aí depois tem o terço, não tem isso? Aí reza, sei lá, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos crê em Deus Pai, quem crê em Deus Padre. E reza não sei o quê. Tem ou não tem? Isso toca Deus. Por quê? Porque é uma coisa mecânica, uma coisa automática. A oração é a arte de me comunicar com Deus. Só que ela implica em parar no final e ouvir o que Ele tem para me dizer. Pastora, mas eu parei para ouvir e Ele não me disse nada. Eu te garanto, alguma coisa Ele vai pôr no teu coração em relação ao que você colocou no altar dEle. Deus, Ele não está atrás de pessoas religiosas. Jesus veio para morrer, para trazer para Deus filhos. Não é à toa que Ele se tornou herdeiro e co-herdeiro. Herdeiro tem irmão. Ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Primogênito, é porque ele foi o primeiro. A partir dele nós viemos. Por causa dele nós viemos. Então Jesus não veio instituir uma religião. O cristianismo não é religião.
Cristianismo é uma das coisas mais gostosas que tem, porque você tem a oportunidade de se comunicar com um Deus verdadeiro, que é poderoso e que conversa com você e que quer, gente, Ele quer conversar com você. Se você pegar as religiões que tem aí, me fala tirando o espiritismo, que aí, né, o demônio vai manifestar lá e falar em nome de alguém. Me diz aí uma religião que a pessoa fala que ela vai fazer a oração dela e ela é respondida pelo Deus a qual ela crê. Não tem. O cristianismo, ele não é uma religião. Mas o cristianismo é a única profissão de fé que te dá a oportunidade de dobrar o teu joelho e falar em nome de Jesus e o ambiente mudar. Em nome de Jesus uma pessoa ser curada. Em nome de Jesus uma porta abrir. Em nome de Jesus um sentimento sair do teu coração. Só que se eu levo a minha vida com Deus como se fosse uma rotina, uma coisa mecânica, uma coisa automática, eu paro de me render, porque a rendição é algo espontâneo. E eu quero convidar você nessa noite a voltar a esse tempo de rendição. Feche seus olhos. Quantas coisas você precisa render ao Senhor nessa noite? Quem sabe você precisa render situações dentro da tua alma, das tuas emoções. Quem sabe você precisa render situações do teu trabalho. Quem sabe você precisa render situações dentro do teu lar. Quem sabe você precisa render situações na área financeira. Pastor, o que é render? Entregar para Deus. Deus, eu estou te entregando essa situação. Junto com ela eu te entrego os meus pensamentos, os meus temores, as minhas inquietações, as minhas dores. E como Jó, eu tomo uma decisão nessa noite. Eu não quero mais viver uma vida automática, viver uma vida religiosa. Eu quero receber a tua vida sobre mim. E para que a tua vida seja liberada, eu preciso me render. Então eu quero começar aqui nessa noite. Eu rendo a minha vida na tua presença. E em nome de Jesus, tudo que te prende, tudo que te aprisiona, tudo que amarra a tua vida, as tuas emoções e te impede de render situações. Quem sabe você consegue render algumas situações e outras não. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus, que tudo que te limita, tudo que te prende, tudo que te amarra, tudo que conspira dentro de você para que você não se renda ao Senhor, seja destruído agora em nome de Jesus. Vai quebrando, Espírito Santo, cadeias, vai destruindo amarras, vai destruindo sentenças, vai destruindo fortalezas agora na alma, na emoção dos teus filhos agora em nome de Jesus. Aquilo que você tem medo de entregar para Deus, porque você tem medo de Deus tomar de você, entrega. Muitas vezes nós temos medo, tem coisa na nossa vida que a gente fala assim, mas e se eu entregar e Deus falar para mim que é não? O Senhor está mandando você entregar, entrega e confia, porque até o não de Deus é o melhor para você. Então seja qual for a situação que você esteja passando na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua emoção, na tua história, começa a entregar isso agora na presença do Senhor em nome de Jesus. E à medida com que você vai entregando, você vai dizer ao Senhor, Deus, eu estou assumindo um compromisso com o Senhor. Um compromisso, Pai, de não viver uma vida automática mais, de não viver uma vida religiosa mais. Eu quero te conhecer. Eu quero, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade de mudar a minha história, de restaurar a minha vida, de restituir a minha vida, de restituir a minha casa, de restituir os meus sonhos. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me abro nessa noite para viver a tua cura, a tua restauração, a tua libertação e a tua restituição, ó Pai. Que o Senhor comece, ó Pai, um tempo de restituição e de restauração. Um tempo, ó Pai, de sopro de vida sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor nos tire do tempo nosso humano e nos transporte a viver o teu tempo e a tua vontade, a vivermos o teu propósito para as nossas vidas. É o que nós oramos agora em nome de Jesus. Te entregamos os nossos temores,
Te entregamos as nossas inquietações, te entregamos as perturbações do nosso coração. Nós te entregamos, ó Pai, tudo que há em nós, em nome de Jesus. E recebemos do Senhor a tua resposta. E recebemos do Senhor a tua direção, a tua instrução, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Quantos estão felizes por essa palavra? Que palavra maravilhosa, né? Como o Senhor nos ama, irmãos. Eu fico maravilhado com cada palavra que o Senhor nos traz, a cada culto. Como o Senhor cuida de nós, né? Como Ele conhece as nossas necessidades. Vamos abrir em Mateus 6. Abram comigo a palavra do Senhor. Em Mateus 6. Mateus 6, 25, viu, irmãos? O meu óculos. Amém? 6, 25 diz assim: por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, e terão o suficiente para comer, beber e vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, possa acrescentar ao menos 1 hora de sua vida? Alguém aqui pode acrescentar 1 hora de sua vida? Irmãos, quando nós temos o nosso coração nas coisas de Deus, quando nós temos a nossa vida, quando nós amamos o reino de Deus, então nós conseguimos descansar. Como eu disse para vocês na sexta-feira, né? Quem está aqui vai se lembrar que o dízimo, ele é uma... Gente, ninguém lembra. Aliança. Quando eu tenho aliança, eu tenho nada, não estou nem aí, né? Tem só uma aliança, um compromisso, né? Eu tenho um comportamento diferente a partir do momento que eu faço uma aliança com alguém, não é assim? Então, vamos pegar um casamento, né, gente? E quando nós, irmãos, nós temos as promessas de Deus, quando nós descansamos em Deus, estamos aliançados com Deus, então nós conseguimos descansar os nossos corações. Então as preocupações deste mundo, o que eu preciso ter, como eu preciso pagar, como eu vou fazer, como eu vou comprar isso, não é assim? Essas preocupações, elas já não cabem mais dentro de nós. Eu vou pensar, que eu não sou insano, né, gente? Eu vou pensar, vou planejar, eu vou ter o que fazer sim, mas eu não vou viver preocupado. Por quê? Porque eu sei quem é o meu sustentador, eu sei quem cuida de mim, porque eu pertenço a um reino, e um reino tem o seu senhor, um reino tem o seu rei. Tem ou não tem? Tem. Você tem um senhor? Você tem um rei? Amém? Você tem uma aliança com esse Senhor? Se você tem essa aliança com Deus, então você pode descansar. Não podemos andar ansiosos. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza do milagre. Não é do meu jeito, mas é do jeito do Senhor. Mas como que eu tenho a certeza do milagre? Pergunta para o seu irmão: como você tem a certeza do milagre, meu irmão? A
aliança e plantação. Eu vou colher se eu não plantar? Você escolhe o quê? Comer ou plantar? Vamos supor que você tem só aquela semente. O que você vai fazer? Tem gente que está comendo, né? Por isso está vivendo uma vida inquieta, cheia de preocupação. E ainda não está buscando o conselho do Senhor. Está recebendo conselhos, ideias do mundo, do jornal, do que estão falando lá fora. Não estão buscando conselho no reino de Deus. Eu preciso, irmão, ter o meu coração no Senhor. Eu estou falando de dízimo e de oferta, porque se eu e você, se nós não somos dizimistas, se nós não somos ofertantes no reino de Deus, nós não temos aliança com esse reino. E nós não amamos o Senhor desse reino. Não é verdade? Eu apenas visito esse reino. Mas eu preciso amar este reino. Eu preciso pertencer a este reino. Porque o dia mau vem ou não vem? Para todos. Jesus deixou bem claro. Neste mundo, irmãos, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu já venci tudo por vocês. Ele venceu tudo por nós. E aquele que tem o seu coração no reino, ele tem as estratégias de Deus, não passa desapercebido, porque Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem os olhos como chamas de fogo, e ele não dorme, viu? Ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele está sempre com seus olhos sobre nós. A palavra de Deus diz em Isaías, que ele vela por nós. O que é velar? Alguém sabe o que é velar? Não sabe o que é velar? Ele vai ficar ali, já foi num velório? Como que fica? Tá ali o morto, né? A pessoa fica lá assim, ó, velando, não é? Velório, fica velando o corpo do morto, né? E Deus, ele vela por nós, tá? Então, Deus, ele está sempre conosco. Conosco com quem? Com aquele que o ama, com aquele que o busca, com aquele que está nele. Deus não tem aliança com quem não tem aliança com ele. É impossível ter aliança com alguém que não quer aliança, não é verdade? Então ele tem aliança com aqueles que querem aliança com ele. Você é essa pessoa? Amém? Não importa o dia ou a hora, irmão. O dia mal vai chegar para todo mundo. Mas quando eu tenho meu coração em Deus, quando eu tenho já essa visão de reino, eu sou parte do reino de Deus. Então, eu trago a minha semente, não é verdade? Eu trago a minha semente e eu tenho a minha plantação. Então, eu vou poder colher? Vou? Claro que sim. Então, se você planta, você colhe. E se eu não planto? Eu colho, Evandro? De jeito nenhum. Não tem como eu colher se eu não plantar. No reino de Deus não funciona diferente. Deus ele ainda diz, dai e recebei, não é? Você vai receber na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quantos aqui querem receber essa medida? Amém? Quantos aqui estão prontos para plantar? Ixi, receber a medida vocês querem, né? Mas plantar, amém. Quantos aqui estão prontos para plantar? Amém. Glória a Deus. E nós plantamos, como lá em Coríntios, Paulo diz, não é por necessidade, né? É por amor, é com alegria que eu planto ao Senhor. O meu coração, ele precisa estar nessa esperança de plantação. Primeiro, eu amo o reino de Deus. Depois, eu venho, eu planto e eu colho. Amém? Com toda certeza, irmãos, do milagre. Porque eu tenho a certeza que quando eu planto... Vocês já assistiram um filme que chama Plantador de Batatas? Alguém já assistiu esse filme? Plantador de Batatas? Tá vendo? Tem muita gente aqui que assistiu. Ele planta, ele faz uma plantação.
E todos começam a zombar dele, falar que ele não vai colher, que aquela planta não é época dele colher, que não vai ter chuva, né? E ele crê que ele vai colher. Eu vou colher. Em meio a todos aqueles, né? Aqueles mucuvuco, o povo falando, e aquele solo, sabe? Aquele solo seco. Ele plantou as batatas. Ele falou, essas batatas vai cozinhar aí, não vai nascer. Elas não vão nascer. E ele insistiu, fez lá o canteiro, e fez uma plantação enorme de batatas. Crendo em Deus, confiando em Deus. Ele lia a Bíblia, ele orava, né? E a esposa dele. E, de repente, chegou o dia da colheita. Entendeu? E o sol ardendo. E ele pega e fala assim, prepara o povo para a colheita. Nós vamos colher. Ele fala lá para o funcionário dele. E ele olha nele, sim senhor, né? Porque tudo que ele falava, ele mandava, mas meio com medo. E ele prepara lá aquele tanto de gente para a colheita. E a esposa dele, ele ficou meio duvidoso, sabe? O funcionário dele. Mas a esposa dele creu junto com ele. E depois, quando ele vai lá, irmãos, ele vai orando. E ele vai com a pá para ver se tem batata ali. E ele fica olhando aqui e fala assim, ai meu Deus, acho que vem o medo, não vem? Eu não vou conseguir, meu Deus, não vai dar certo. E se eu não conseguir, gente, o medo, o pensamento vem para todo mundo, entendeu? Cabe a nós o que fazer com ele, né? Eu vou continuar crendo, eu tenho uma palavra. E ele pega e fala para ele, vai lá, vê, abre lá. Ele pega e fala assim, vai lá. E ele vai e tira batata, gente. Quando ele pega aquelas batatas lindas, imagina. E ele pula, ele grita, sabe? De alegria, louvando ao Senhor. Aí o funcionário também pulou, né? De alegria, louvando ao Senhor. E quando ele olha assim, né? Lá no alto, assim, de uma colina, né? Onde eles estão. Aí vem a esposa dele com toda aquela gente para uma grande colheita. Irmãos, nós precisamos saber que Deus, Ele é o nosso sustentador. Nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. E saber que nós pertencemos a um Deus. Que nós servimos ao reino de Deus. Pertencemos a esse reino, servimos a um Deus. Que Ele é provedor, Ele vê a tua vida, Ele sabe todas as tuas necessidades. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Lembre-se, é da maneira dEle, é da forma dEle. Mas Ele vai fazer, se você confiar nele. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus e retemos o dízimo com medo de faltar, né? Retemos a oferta porque temos medo de faltar. E o Senhor está dizendo assim, se você plantar, você vai colher. E você não vai colher pouco. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Mas se você acreditar em mim, se você confiar em mim, nas minhas promessas que já estão sobre a tua vida, você vai colher. E é muito, e não é pouco. Porque essa bênção recalcada, sacudida e transbordante, essa unção de Deus já está sobre nós. Amém? O que nós precisamos, irmãos, é confiar no Senhor. É como a pastora Paula ministrou, nós temos dificuldade de nos dar para Deus, não é verdade? Então, irmão, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, você vai colocar a sua mão no seu coração e você vai falar assim, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece a minha vida, o Senhor que conhece, Pai, todas as minhas necessidades, eu te peço agora, passa com os teus olhos, Senhor, em toda a história da minha vida. O Senhor conhece, meu Deus, cada situação. Irmãos, Deus sabe tudo que você precisa acertar, irmãos. Deus sabe. Mas Deus só pede assim, planta, filho. Planta para que você possa colher no tempo certo, na hora certa. Você sempre vai colher. E peça ao Senhor, Deus, tira toda a dureza, toda a serviço do meu coração. Eu preciso ter um coração rendido ao Senhor, em dizimar, em ofertar. Implanta em mim essa visão de reino, Senhor. Que eu venha entender isso com todas as minhas forças, ó Pai, com todo o meu entendimento.
que o Senhor é um Deus sustentador, que o Senhor é um Deus que tudo pode, que não há impossíveis para o Senhor, que essa bênção recalcada, sacudida, transbordante já está sobre a minha vida. Por isso, Senhor, irmãos, o Senhor continua nos dizendo ali em Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga ao Senhor, diga: Senhor, eu preciso que o Senhor implante em mim essa visão, Senhor, em nome de Jesus, que eu possa, Senhor Deus, te dar, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, com alegria, o meu dízimo, a minha oferta, Senhor Deus, sem olhar, Senhor Deus, para as minhas necessidades, sabendo que o Senhor é o meu sustentador e que o Senhor está cuidando das minhas necessidades, que o Senhor está com os teus olhos sobre a minha casa, que o Senhor está com os teus olhos sobre o meu trabalho, que o Senhor está com os teus olhos sobre toda a minha família, todas as minhas necessidades, ó Deus. Que o Senhor está com os teus olhos sobre os meus sonhos, tudo que eu tenho sonhado, tudo que eu tenho desejado, estão sobre o Senhor, estão nas tuas mãos, e eu quero te entregar tudo isso, meu Deus, mas eu quero, Senhor Deus, plantar. E você, irmão, que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, e você vai plantar com alegria ao Senhor, amém? E o Espírito Santo de Deus está liberando uma unção sobre a tua vida. Então receba essa unção que Deus está liberando sobre você. Venha com alegria, venha até o gasofilácio, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, venha com alegria, trazendo o seu dízimo e adorando ao Senhor. Vem me encher, Espírito Santo, vem me encher. Senhor Deus, que o Senhor receba, Senhor, cada dízimo, cada oferta, cada semente que foi plantada, Pai, aqui no gasofilácio, em nome de Jesus. Sabemos que a bênção do Senhor já está sobre nós, pois as promessas do Senhor são liberadas sobre nós todos os dias, em todo o tempo, Senhor. Nós recebemos, nós tomamos posse dessas promessas em nome de Jesus. E que, Senhor Deus, essas sementes, ó Pai, venham crescer e florescer no Teu reino, Senhor Deus. Que esse projeto, Senhor Deus, da missão, Senhor Deus, que não é somente o Teu projeto, se tornou o nosso projeto. Que possamos mesmo, ó Pai, cada dia mais e mais nos envolvermos com o Senhor, com a Tua palavra, com o Teu reino, com a Tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa contar conosco, Pai, em todas as coisas. Que todas as vezes, meu Deus, o Senhor possa olhar para nós e ver em nós um coração inclinado para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Tem um pedido de oração. Oração pela saúde de Nicásio Coimbra, que está com problemas no fígado. Vamos orar por ele? Senhor Deus, nós, Senhor Deus, entregamos o Nicásio agora na Tua presença, Senhor. Toque, Espírito de Deus, em nome de Jesus, nesse fígado, Senhor. Realiza a Tua obra, Senhor Deus, sobre a vida do Nicásio, ó Pai, em nome de Jesus. Para Maria Dilma, que quer uma restauração em sua vida com Deus. Pai, restaura, Senhor Deus, mesmo a vida dessa mulher, Senhor Deus, a Maria Dilma. Vai trazendo mesmo sobre ela, em nome de Jesus, a Tua restauração, ó Pai, em nome de Jesus. Também oramos pela libertação de Nádia, que esteve internada com depressão.
Nós clamamos agora, Espírito Santo de Deus, põe a tua mão, Senhor, sobre a vida da Nádia, em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse espírito opressor, esse espírito depressivo que está sobre a vida dela, que ela venha ser livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos também pela vida e saúde de Norma, que está com Covid. Senhor, põe a tua mão sobre a Norma, Senhor Deus, e vai trazendo, Senhor Deus, vem com o teu sopro de vida sobre aqueles pulmões, ó Pai, passa, Senhor Deus mesmo, com a tua vida, com a tua cura, sobre o corpo, sobre o físico dela, Senhor Deus, em nome de Jesus, e vai trazendo o teu vigor, vai trazendo a tua cura sobre cada célula do corpo dela, Pai, em nome de Jesus. Oração de cura de Cleusa Relíquias, que está com complicação nos pulmões. Senhor, nós oramos também pela Cleusa, Senhor Deus. Toca nesses pulmões, Senhor Deus, e vai trazendo a tua cura sobre ela, em nome de Jesus. Pela saúde de Amara Maria, que está muito gripada e tossindo muito, em nome de Jesus, ó Deus. Traz a tua cura também sobre a vida da Amara, Senhor Deus, sobre a Maria, Senhor Deus, vai trazendo a tua cura sobre ela, que esse vírus da gripe, Senhor Deus, seja expelido do organismo dela, em nome de Jesus, que ela receba a cura do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Também pela restauração da vida da Neuza, que está com câncer no estômago, nós colocamos a Neuza agora, Pai, diante do teu trono, na tua presença. E nós clamamos, Espírito de Deus, toca, Senhor Deus, neste estômago, e vai arrancando, Senhor Deus, esse câncer dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai trazendo, Senhor Deus, a tua cura sobre ela, sobre cada célula do corpo dela, que ela receba a cura, que ela receba a vida do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, uma pessoa que o Espírito de Deus está te lembrando agora, ore por ela, interceda por ela. Senhor, nós entregamos essas vidas na tua presença e te pedimos, Espírito Santo de Deus, põe a tua mão de poder, tua mão de unção, de cura, de milagre, Senhor Deus, e vai trazendo, ó Pai, em nome de Jesus, a cura, a restauração, a libertação, Senhor Deus, completa dessas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E, irmãos, amanhã temos o culto de oração, amém? Quantos vão vir? Quantos gostam de orar? Amém? E 9 horas da manhã nós temos o programa Vencer na rádio, amém? Não se esqueçam, sintoniza lá, compartilha. Vamos fazer com que o reino de Deus seja expandido. Deus conta conosco, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Levanta suas mãos, irmãos. Agradeça ao Senhor por poder estar aqui na presença dEle. Ah, Espírito Santo de Deus, como é bom, Senhor. Como é bom poder estar na tua presença, como é bom poder ser do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse culto maravilhoso que o Senhor trouxe a nós, que podemos dar ao Senhor e receber do Senhor. Pai querido, nós tomamos posse de uma semana de vitória para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus provedor, o nosso sustentador. Por isso, Senhor Deus, nós saímos daqui alegres, porque o Senhor está conosco, Pai. Leva-nos, Senhor, de volta para os nossos lares, debaixo dessa presença maravilhosa do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sobrepassa todo entendimento humano, esteja conosco e com todo o povo de Deus. Diga comigo, amém. Cumprimente o seu irmão. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. E até amanhã, amém?